na parte de segunda-feira. Cristãos providencialmente preservados. Queridos, a graça e a providência de Deus são reveladas nos eventos que levaram à destruição de Jerusalém. Céstio e o exército romano cercaram a cidade. Por volta do ano 67, mais ou menos, em um movimento inesperado, quando o seu ataque parecia iminente, eles se retiraram, porque Nero suicidou no ano 68 e o exército romano se retirou voltando para Roma para ajudar Vespasiano a se tornar o novo imperador de Roma. Com a fuga dos romanos, os cristãos em Jerusalém fugiram para a cidade de Pela, na Pérea, além do Jordão. O sinal prometido foi dado aos cristãos que aguardavam, e agora todos tiveram a oportunidade para obedecer ao aviso de Jesus. Os acontecimentos foram encaminhados de tal maneira que nem judeus e nem romanos impediriam a fuga dos cristãos. Eles fugiram, eles foram obedientes. Será que nós, os cristãos de hoje, estamos sendo obedientes às advertências de Jesus? Queridos, vamos abrir a Bíblia agora em Isaías 41, 10. Leia comigo, Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra de Jesus é de encorajamento. Não tenha medo. Jesus conhece o fim desde o princípio e ele anunciou aquilo que vai acontecer agora no tempo do fim. Deus é soberano sobre os eventos na terra para o cumprimento dos seus propósitos. Os fiéis enfrentarão dificuldades e até a morte pela causa de Cristo. Porém, nos momentos mais difíceis, Deus sustentará e preservará a sua igreja. Deus permite que alguns sofram e alguns até mesmo morram como mártires pela causa de Cristo. Por quê? Vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11 e vamos ver então os versos 35 a 38. Leia comigo. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Aqui, Hebreus capítulo 11 está falando dos heróis da fé, das heroínas da fé. É uma longa lista de heróis e de heroínas da fé. Queridos, existiram mártires e ainda vão existir mártires. Por quê? Porque o número dos mártires ainda não se completou. Quando você lê Apocalipse capítulo 6, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, especificamente o quinto selo, aqui no capítulo 6 de Apocalipse, verso 11, diz aqui: e foram dadas a cada um compridas vestes brancas e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. O número dos mártires vai se completar quando a lei dominical for aprovada e o povo de Deus não puder nem comprar nem vender. Neste tempo, muitos vão morrer como mártires. E o sangue deles servirá de semente para a conversão da grande multidão. A grande multidão de filhos e filhas de Deus que ainda está em Babilônia, esta grande multidão vai sair de Babilônia. Mas o sangue dos mártires servirá de testemunho, de semente plantada que germinará e produzirá uma grande colheita para o reino de Deus. Meu querido irmão, nós sabemos que haverá perseguição
quando o segundo cerco do povo de Deus por Roma papal vier através da lei dominical, haverá mortes, perseguições, e o povo de Deus será amparado, porém alguns morrerão como mártires. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, verso 10. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e o verso 10. Leia comigo. Aqui está a profecia que se cumpriu no tempo da igreja de Esmirna. Lá no tempo da igreja de Esmirna, que durou do ano 100 até o ano 313, este período foi um período de grandes perseguições. E esse período de Esmirna terminou com uma perseguição de 10 anos, do ano 303 até o ano 313. Se cumpriu aquilo que está em Apocalipse 2, verso 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, 10 anos, 303 a 313. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, existiram mártires e ainda existirão mártires. Mas, quer vivendo ou quer morrendo, nós somos de Jesus. Aleluia! Os esforços de Satanás para destruir a Igreja de Cristo pela violência foram esforços vãos, porque não conseguiu. Quanto mais cristãos morriam, mais pessoas se convertiam para o cristianismo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando esses fiéis líderes tombavam em seus postos. Com a derrota, eles venciam. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, Satanás pensou que era a derrota, mas não. Foi a grande vitória de Jesus Cristo esmagando a cabeça da serpente. Assim também os mártires, quando morrem, eles estão, na realidade, vencendo. Aleluia! Os obreiros de Deus eram mortos, mas a obra de Deus ia avante com firmeza. Meu querido irmão, a história vai se repetir. E o Espírito Santo será derramado sobre você e sobre mim. E nós testemunharemos com palavras, com a nossa vida, com o nosso testemunho. E se necessário for, testemunharemos até mesmo com a nossa morte, morrendo como mártires. Seja vivendo, seja morrendo, nós somos de Jesus. Aleluia!